Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. O episódio do Evangelho que hoje nos é proposto poderíamos dizer que é, de certo modo, uma história trágico-marítima, que podia ter acabado muito mal no naufrágio da barca em que Nosso Senhor navegava com os seus apóstolos, e que é uma lição para todos nós, não apenas quando nos encontremos numa circunstância semelhante, o que não será, de certo, muito frequente, mas também para todas as tempestades da nossa vida, todas aquelas situações, todas aquelas crises, porque inevitavelmente todos teremos que passar. E que são também, por assim dizer, um teste à nossa fé. Diz São Marcos, já nos últimos versículos do 4º capítulo do seu Evangelho, que naquele mesmo dia, já sobre a tarde, Jesus disse-lhes: passemos à outra banda. Deixando a multidão, o levaram assim como estava na barca. Outras embarcações o seguiram. Então levantou-se uma grande tormenta de vento, e as ondas lançavam-se sobre a barca, de sorte que a barca se enchia de água. Jesus estava dormindo na popa sobre um travesseiro. Acordaram-no e disseram-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? Ele levantou-se, ameaçou o vento e disse para o mar: Cala-te e emudece. O vento amainou e seguiu-se uma grande bonança. Depois disse-lhes: Por que estáis com tanto medo? Ainda não tendes fé? Ficaram cheios de grande temor e diziam uns para os outros: Quem será este que até o vento e o mar lhe obedecem? Portanto, Nosso Senhor toma o barco com os seus apóstolos. Sabemos que vários deles, pelo menos Pedro e André, bem como também Tiago e João, eram pescadores, portanto tinham os barcos em que procuravam ganhar o sustento da sua vida. E que a partir do momento em que Nosso Senhor os chama, claro que essa sua atividade passa para um segundo plano, mas mantiveram os barcos que serviam a Nosso Senhor, de certo modo, também para as suas deslocações marítimas, por assim dizer. Portanto, de certo modo, passaram a ser taxistas de Nosso Senhor, que usava esse meio de locomoção também para, quando sentia necessidade de deixar as multidões para se entregar à oração. Aqui fala-se, de facto, de uma passagem de um lado para o outro, de uma margem do lago para a outra margem. E esta passagem também nos pode a nós recordar que a nossa vida é feita de viagens, e até uma viagem que nos obrigará a fazer uma passagem definitiva, a passagem desta vida para a outra vida, através da morte. São circunstâncias difíceis que nos obrigam, de facto, a pôr toda a nossa confiança, toda a nossa fé em Nosso Senhor. O evangelista diz que levavam a Jesus na barca, levavam-no com ele. Deixando a multidão, o levaram assim como estava na barca. E é muito consolador também para nós esta certeza. Nosso Senhor está conosco, se fomos batizados, estamos na graça de Deus, também nós levamos Jesus conosco. Depois dá-se o episódio daquela tempestade. Eram tais, uma grande tormenta de vento, e as ondas lançavam sobre a barca, de sorte que a barca se enchia de água. Havia, portanto, um perigo real
iminente até de naufrágio, e nisto aqueles apóstolos não eram exagerados, porque muitos, precisamente porque eram pescadores, conheciam bem este tipo de tempestades. E, no entanto, apesar da tempestade ameaçar a barca e os tripulantes, que poderiam morrer todos afogados, a verdade é que Jesus dorme profundamente, o qual até parece manifestar uma certa indiferença, um certo alheamento em relação àquele drama que aqueles seus amigos estavam a viver. E como ele, por sua iniciativa, nada fez, foi preciso acordá-lo. Foram os apóstolos que o acordaram e quase que o repreenderam, dizendo-lhe: não se te dá que pereçamos? Como é possível que não faças nada? Como é que é possível que não atues? Como é que é possível que não nos salves? De fato, parecia um pouco inacreditável aquela passividade de Nosso Senhor numa situação tão aflitiva. Talvez também isso aconteça na nossa vida, que às vezes ficamos inquietos, inseguros e se calhar também indignados porque Deus não faz nada, porque Deus não nos salva, porque Deus não nos ajuda, porque Deus não impera sobre o vento e o mar que furiosamente nos ameaçam. Mas a culpa não é dele, a culpa é nossa, porque o não acordamos, porque não o chamamos por ele, porque nos falta a oração, porque pensamos só em nós próprios e nas nossas forças e esquecemos-nos de que o temos connosco, ainda que esteja adormecido. Nosso Senhor acordou, mas acordou mal disposto. E tão mal disposto que a primeira coisa que fez foi ralhar ao vento e ao mar, que de imediato lhe obedeceram. Disse: cala-te, emudece, e o vento amainou e seguiu-se uma grande bonança. Se tivesse zangado só com o vento e com o mar, a coisa ainda era aceitável, mas não, ele zangou-se também com os apóstolos, a quem censurou, não o terem acordado, ele estava a dormir e bem, mas não foi por isso que os censurou. Censurou porque lhes faltava fé, porque não tinham tido consciência de que, tendo Jesus com eles, nada lhes podia acontecer. Se calhar também, quando a nós, às vezes, entre aspas, nos zangamos com o Nosso Senhor porque Ele não faz nada, no fundo é Ele que tem que se zangar connosco, porque não confiamos nele, porque não temos consciência de que Ele está sempre a nosso lado. E por isso também, sempre que eu temo, sempre que eu me preocupo, sempre que de alguma forma desespero, eu peco. E peco porque não confio em Jesus, não acredito verdadeiramente que Ele é o Filho de Deus, a quem até o vento e o mar lhe obedecem. Por isso, nós que acreditamos que Jesus é Deus, nós que sabemos que Jesus está sempre conosco, nunca podemos permitir nenhum desassossego, nenhuma intranquilidade, nem muito menos nenhum momento de desespero. As palavras que mais vezes Deus revela aos homens são aquelas que disse o anjo a Maria: não temas, não tenhas receio, Deus está contigo. Assim também nós tenhamos esta consciência de que Deus está sempre conosco e por isso nada temos nem podemos temer. Estamos num ano santo, procuremos que cresça em nós esta confiança e esta fé como manifestação concreta da nossa certeza de que Jesus é o Filho de Deus, mas também a nossa certeza que Ele é o nosso grande amigo e que mesmo quando parece adormecido, nunca deixa de nos proteger. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos, inspirações que comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.